Ah, Perfeito. Bom dia a todas. A nossa aula de hoje é sobre a feminilidade e comunicação. Eu decidi fazer digamos, esta aplicação prática na área da comunicação, porque eu penso que nós, sendo mulheres, muitas vezes temos esse inconveniente, né, de querer falar tudo muito rápido, ou de fazer pedidos de uma forma um bocado ríspida, ou de querer meter goela para baixo nos homens as nossas crenças e o que nós queremos dizer, sem ter muita paciência. Sobretudo quem é mãe costuma ter esse probleminha. Então, hoje vamos fazer um exercício no final, porque é uma aula muito prática. A ideia é que vocês hoje consigam aprender a técnica que eu vou ensinar, consigam criar um exemplo escrito e que, pelo menos durante a semana, durante alguma situação, consigam aplicar essa técnica. Ok? É muito simples, não há aqui técnicas mirabolantes, é muito prática. E vou partilhar o meu ecrã para que vocês consigam ver a apresentação. Conseguem ver todas? sim. Perfeito. Então, a nossa aula de hoje é Construindo Pontes, a arte da comunicação na feminilidade. E antes de começar a falar sobre como criamos essas pontes, eu queria esclarecer aqui alguns conceitos básicos que vocês vão precisar. Um deles é a feminilidade, que se fala muito hoje em dia, nas redes sociais, podcast e mais. E é que se fala da feminilidade como uma expressão de características femininas, de qualidades que as mulheres temos tradicionalmente. Mas hoje eu quero reforçar não só a feminilidade, mas a feminilidade à luz do catolicismo, porque afinal é o foco do nosso grupo de estudo. E para nós, a feminilidade deve ser a expressão da dignidade e beleza intrínseca das mulheres. Ou seja, nós vamos refletir a nossa criação à imagem de Deus. Por isso é que é muito comum ver mulheres católicas que valorizam a maternidade de uma forma diferente das outras pessoas, um cuidado com os outros que vem de uma virtude pessoal e não só de um caprichinho. Então, também temos áreas da feminilidade, como a modéstia, a virtude, que estudamos no livro eh, do Victor. E, claro, temos aqui um exemplo muito grande que, para nós, Estrelas da Maria, também faz muito sentido, que a Virgem Maria é considerada o modelo supremo da feminilidade, devido à sua submissão à vontade de Deus, à sua pureza e à sua devoção. Então, ela pode ser um exemplo para nós porque é uma forma de exercer o seu poder pessoal submetendo-se à vontade de Deus. É, ok, eu sou tão infinitamente humana, mas tenho tanta fé e confio tanto em Deus que eu simplesmente vou aceitar a missão que me foi colocada. E podemos pensar, mas será que Maria não tinha opção? Ou seja, como é que tu dizes que não a um anjo? Como dizes que não a Deus? E se calhar por isso pode parecer um exemplo muito longe, mas no dia a dia, quando nós fazemos os nossos roles de vida, de mãe, de mulher, de empregada, de empreendedora, todos os roles que podemos ter na nossa vida, nós temos sempre a oportunidade de usar o seu exemplo. Como? Muitas vezes devemos aceitar as mudanças que acontecem ou submeter-nos à vontade, muitas vezes do nosso marido ou de outra pessoa, porque simplesmente é o que faz sentido, é o correto a fazer e não só porque nós queremos impor o nosso jeito. E eu trouxe um exemplo que encontrei na Bíblia, está em Lucas, para que vocês consigam observar um bocadinho sobre este caráter ou esta característica da Maria. Em Lucas 2,19 se fala sobre o momento após o nascimento de Jesus, quando os pastores estavam a adorar ao Jesus no seu nascimento, né? E Lucas registrou que a Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração.
Então, esse versículo da Bíblia nos mostra a capacidade de Maria de conseguir refletir nos eventos, conseguir refletir em tudo o que está a acontecer à sua volta, para então tirar uma conclusão. Ou seja, nós não vemos aqui características de uma pessoa que é impulsiva, que está a agir porque está chateada, porque está cansada. Se nós vamos a pensar na história, não é? Se a gente se lembra bem da história, a gente lê a Bíblia, nós percebemos que nesse momento ela também estava cansada. Estava cansada, não foi propriamente o parto, digamos, mais fácil da vida, ou seja, foi tudo uma caminhada, estar num lugar novo. E das mulheres que estamos aqui, somos mais, sabemos perfeitamente o desconforto que pode gerar nessa hora não estar num ambiente em que nós conseguimos sentir-nos bem. Então, imaginem uma mulher estar a passar por tudo isto, ainda com aquela missão de eu carrego o Filho de Deus, isto não pode dar asneira. E ter que receber visitas, que, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto muito. Então, recebe visitas e o que é que ela faz? Ela medita no seu coração, nas coisas que estão a acontecer. Ela não está a reagir. Deixa-me só tirar este quadrilho aqui. Ela não está a reagir com cara de chatice. Não temos registros de uma Maria que seja cheia de raiva ou que mandava as pessoas embora porque estava farta. Não, o registro que temos é de uma mulher que sabia quando usar as suas palavras, sabia em que momento devia conduzir a Jesus, sabia muito bem como falar e mesmo com medo no seu coração, ele assumiu essa postura. E eu quis trazer esse exemplo inicial porque penso que é muito mais fácil para nós quando temos, de alguma forma, algo para que olhar, um exemplo de uma mulher, um exemplo de uma figura que realmente representa os valores que nós queremos ter e aqueles que estamos a trabalhar. Então, toda vez que você se lembre do que é a feminilidade, ou quando tenha vontade de gritar, ou de ser ríspida, ou de não querer servir aos outros, é bom lembrar-se. Como é que faria a Maria? Será que ela faria deste jeito? Se eu estou a fazer isto e a Maria estivesse aqui, assim, parada ao meu lado, a olhar, eu sentiria orgulho ou vergonha? É porque a maior parte das vezes a gente sente vergonha. Então, é muito bom sempre lembrar-se desse exemplo. E a famosa técnica que eu vos tinha dito é, é uma técnica que eu criei que se chama técnica ABC e vai facilitar a vossa comunicação. Mas antes de entrar nela, eu queria explicar. Aliás, eu vou tirar aqui o partilhamento para conseguir ver a minha cara. Antes de entrar nessa técnica, eu quero fazer um parênteses. Quando nós falamos, como eu já disse, de feminilidade, nós falamos de características e virtudes que são só nossas. Mas quando estamos a falar de comunicação, nós temos de sempre ter presente que a nossa maior arma é essa, é a comunicação. E as armas podem servir para defender-te, para proteger-te ou para magoar. E na aula que preparei, eu quero que consigam refletir sobre quantas vezes vocês usam essa arma para magoar, para danificar ou para construir. Tudo que eu gosto de ensinar sobre feminilidade, sobre comunicação, tem muito a ver com a construção de uma família, construção de um bom relacionamento, construção de um relacionamento com as pessoas no trabalho, por exemplo, porque tudo que eu vou explicar aqui é aplicado nesses contextos. Família, trabalho, marido, com as crianças, ou seja, se pode aplicar a qualquer pessoa. Porque nós temos esse superpoder de conseguir comunicar da forma certa. Mas também conseguimos ser tão ríspidas que esse poder pode ser destrutivo. E por isso que eu desenvolvi esta técnica muito curta, que são 3 passos, A, B e C, porque fica mais fácil de conseguir decorar, de conseguir aplicar. E se quiserem até no final podemos apanhar aqui alguns exemplos práticos que se fica na gravação e todas têm os exemplos. Então, vamos continuar. Então, esta técnica
é para compreender as tuas emoções, para conseguir ser empática e, ao mesmo tempo, mudar a tua postura se é preciso. Por que é que se é preciso? Porque nem sempre é para ceder, né? Há momentos em que nós devemos aprender a posicionar-nos, aprender a colocar um limite, aprender a falar uma coisa, porque deve ser assim. Mas a maior parte do tempo, segundo a minha experiência em trabalho com mulheres, nós simplesmente devemos ceder, porque estamos embirradas em que se faça a nossa vontade. Então é muito importante isto. São 3 passos, ok? E o que é que devemos ter aqui em consideração? Ela parece simples, ok? Tão simples que pode ser subestimada. Tão simples que pode parecer uma coisa que nem precisa ser aplicada porque não faz sentido. Mas requer prática, não só nas discussões, ou seja, podem aproveitar momentos de lazer, momentos de conversa, momentos com as amizades, para praticar isto. Não é preciso esperar que haja uma discussão, que haja uma situação desagradável, para então aplicar uma técnica de comunicação. Porque nós nos comunicamos constantemente. E a feminilidade não é uma coisa que pegas e aplicas um dia e logo os outros dias esqueces. Que então não faz muito sentido. No trabalho e na construção a longo prazo, que é o que estamos a buscar. O que eu vou ensinar aqui não é só para resolver um conflito, uma discussão. É uma coisa que se leva para toda a vida. Porque afinal nós estamos a buscar exatamente isso, uma construção a longo prazo. E uma coisa que eu observo muito, não no nosso grupo de estudo, porque ainda é bem pequenino e mantemos assim um controle maior, mas hoje em dia se observa muito que as pessoas, quando buscam uma religião ou quando entram no catolicismo, estão sempre a pensar no céu. Eu estou aqui a buscar o céu. Mas as pessoas se esquecem de que estão aqui e não constroem relacionamentos que sejam sólidos, não valorizam as pessoas à sua volta e não faz muito sentido quererem ser cristãos, quererem ser católicos e não valorizar as pessoas que estão à volta. Porque afinal nós fazemos muita caridade. Nós devemos também lembrar-nos do exemplo de Jesus. Ele teve momentos em que se posicionava de uma forma firme, momentos em que era é assim que se faz, esta é a vontade do meu pai, mas também tivemos momentos em que era pai, deixo nas tuas mãos, vou deixar acontecer, mas sempre se posicionava, ou seja, ele sempre estava disposto a lidar com as pessoas, mesmo que a sua missão fosse além de estar aqui na Terra conosco. Então, sempre que nós queremos surtar ou que pensamos, mas eu estou aqui na minha vida espiritual, eu estou aqui com o meu relacionamento com Deus e penso muito na Maria, mas as minhas ações não refletem isso. As minhas ações não têm nada a ver com essa construção, essa busca do céu. Se estou num casamento, as minhas ações, a minha conversa não é para ajudar meu marido a chegar ao céu, senão para destruir o nosso relacionamento, para acabar com o vínculo da forma que inicialmente se criou. Então, estas coisas da comunicação, todas estas técnicas e tudo que tem a ver com feminilidade é para aplicar todos os dias, desde as pequenas coisinhas. Porque nos momentos mais difíceis, nós precisamos ter a prática para que seja natural no momento de agir. Se eu estou acostumada a ser ríspida todo o tempo e pratiquei uma vez conversar de uma forma mais feminina, dentro de uma discussão, a última coisa que me vou lembrar é de ser feminina. Aliás, vou achar aquilo inútil e vou explodir como uma panela de pressão, vou estar toda louca. Então, feminilidade vai além de ter flores na tua mesa, colocar uma velhinha e um cheirinho e fazer uma mesa posta bonita. É também sabermos construir com aquilo que é muito, muito nosso, que é a nossa essência. Uma característica, quando eu estava a criar esta aula, uma coisa que eu observei em histórias de mulheres dentro da Bíblia, é que as mulheres que foram
identificá-las como mais inteligentes, como mais assertivas, líderes, mulheres que ajudaram a salvar o seu povo, edificaram o seu marido, foram importantes na história. Todas têm a capacidade de falar do jeito certo, de conversar, de convencer quando era necessário, de ser uma mediadora quando era necessário. Mas as características de uma mulher tola, uma mulher que destrói o seu lar, está muito claro, também na Bíblia, é que ela é ríspida, que ela fala coisas que não deve, que ela é conflitiva, ou seja, uma pessoa que cria problemas. E nós criamos problemas como? Com a língua. Então, esta técnica é para aplicar sempre, todos os dias. Quem não se sente à vontade, pratica primeiro, perdão, em papel e caneta, escrevendo, colocando exemplos, pega numa coisa e vai aplicando, mas tentar aplicar todos os dias, porque só assim é que vai dar resultado. E muito importante também é ser autorresponsável e aceitar quando estamos a ser inconvenientes. Esta técnica de comunicação muitas vezes pode ser usada para conseguirmos ter uma resposta positiva, se calhar porque queremos melhorar ou buscar uma conversa que tenha uma resolução muito mais positiva. Mas também é necessário reconhecer quando a gente simplesmente está a ser inconveniente e estamos a forçar uma conversa que não é para acontecer e que está a ser um capricho e não uma coisa boa ou que edifica. Vamos então com a letra A. Acordos. Deixa eu só ver aqui. Os acordos são muito importantes porque é a base dos relacionamentos em geral. Há acordos que são explícitos, ou seja, acordos que a gente combina com as amigas, com o marido. Olha, gosto de ser tratada assim, assim e assim. Ou em casa as coisas se fazem deste jeito. Então, isso é um acordo que está explícito, um acordo que os dois têm clareza daquilo que é. Mas há acordos que são quase invisíveis. São coisas que acontecem, vai acontecendo sozinhas. As pessoas criam a sua própria dinâmica. Então, tu já percebes, com esta pessoa não se brinca deste jeito. Por exemplo, aqui no grupo, nós não mandamos coisas de tom sexual, por dizer alguma coisa. Ou seja, há acordos que são invisíveis, que existem sem nós termos de escrever a regra, de falar a regra, simplesmente estão ali. Mas nos relacionamentos, em geral, os acordos são extremamente importantes. Mas antes de criá-los, temos que ter em consideração uns pequenos questionamentos. Quando colocas uma questão, quando tu falas com o teu marido ou com uma amiga sobre uma coisa que deve ser feita, tu queres ser feliz ou queres ter razão? Ou seja, queres que seja feita a tua vontade só? Por quê? Lembra-se que no início eu comentei, muitas vezes nós só temos que ceder. E não é porque a nossa palavra não tem valor. É porque não faz sentido criar uma discussão, um conflito, criar um problema onde não é preciso. Onde a solução do outro pode ser muito válida e até mais coerente do que a nossa. Isto acontece sobretudo em relacionamentos amorosos. Entramos num impasse tão forte que é a minha vontade. Mas quando tu olhas o relacionamento, tu pensas, ok, eu quero ser feliz com ele ou eu só quero ter a razão nesta discussão? É porque se constantemente só queres ter a razão, isso diz muito do teu relacionamento, mas também diz muito sobre ti. De tua incapacidade de submeter-te a uma decisão alheia. E se não consegues sequer confiar na pessoa que tens ao lado para aceitar o que ele diz, eu duvido que também estejas a confiar em Deus e aceitar as coisas que vives. Porque como nós fazemos uma coisa, costumamos a fazer as outras. Quando nós somos ríspidas, desconfiadas, quando só queremos do nosso jeito, quando tentamos manipular uma conversa para que seja do nosso jeito, porque nós é que temos razão. Se olhamos a nossa vida inteira como se fosse um filme,
nós costumamos fazer exatamente isso em todas as áreas da nossa vida. Porque somos seres integrais, nós não conseguimos ser uma coisa na relação, uma coisa no trabalho. Sempre há vestígios da nossa personalidade. Como a gente faz uma coisa, faz as outras. Se calhar não com a mesma intensidade, mas faz. Também é importante ter aqui na criação dos acordos mais eu e menos tu. O que é que isto quer dizer? É que em vez de começar, tu deverias fazer tal coisa. Ah, mas é que tu me disseste, é que tu tens que fazer, tu deves tal coisa, ou tu deves tentar deste jeito. Vamos começar mais por nós, pelo eu. Eu estou disposta a, ou eu vou fazer isto. Eu. Ou seja, eu me coloco no lugar de vou servir, eu vou acionar uma solução, eu vou trazer uma resolução e menos exigências. Por isso esta parte dos acordos é tão importante, porque quando usamos a palavra acordo, muitas mulheres pensam, tá, eu fiz um acordo e ele não respeitou. Quando vamos ver o acordo, o acordo só estava na cabeça dela, porque ele nunca aceitou. Por quê? Porque era mais tu. Tu tens que levar o lixo para fora. Ai, tu tens que fazer isto. Ai, tu tens que. Mas nunca houve um eu. Por quê? Porque muitas vezes o eu para nós é muito óbvio, mas não é para quem está fora. Então é importante sempre lembrarmos disso. De mais eu, do que eu posso fazer, o que eu posso resolver, de que forma eu posso servir, e menos tu tens de, tu tens que, ou tu faz isto. Isto nos leva ao terceiro ponto, que é dar para receber. Naturalmente, as pessoas têm a inclinação de querer receber coisas, porque se sentem muito optimistas, sentem-se muito bem, e então aí, ai, estou cheia, vou dar. Mas não é importante ter o copo extremamente cheio antes de querer dar. Nós também devemos aprender a dar, mesmo com o copo meio cheio. E ali está o coração da caridade, não é? A gente não faz caridade só que há muito dinheiro, há muita comida. Não. É porque nós queremos construir essa virtude, nós vamos dar. E que vamos receber? O que for. Nos relacionamentos e na comunicação, quando falamos desta parte de acordos, é interessante que aprenda a oferecer aquilo que realmente vão fazer. Coisas simples, básicas, que eu noto, por exemplo, no meu trabalho, que dá muito conflito, as tarefas do lar. A pia com a louça suja, esse tipo de coisas, que parecem muito tontas, mas que são coisinhas que vão enchendo o saco, né? Como dizem os brasileiros. Então, quando nós nos colocamos no lugar de dar primeiro, de servir, então no momento de receber vai acontecer duas coisas. A pessoa pode dar uma coisa que nos surpreende, ou simplesmente pode não fazer nada, mas está tudo certo, porque eu estou a dar primeiro, eu não estou a dar para cobrar, não é para tu, não. Estou a servir, porque o meu papel é aquilo que eu faço, é aquilo que fala daquilo que eu sou. E o que eu recebo, muitas vezes é igual, mas pode não ser assim, e nós devemos lidar bem com isso. Seguinte ponto nesta área de acordos é ceder antes de desistir. Por quê? Porque quando não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito, o que é que a gente faz? Ai, deixa estar. Ai, deixa estar. Não vou perder o meu tempo. É que eu sou muito madura para perder o tempo nesta discussão. Não, estás a desistir. Porque é mais fácil desistir do que ceder. Que ceder implica deixar um lado a soberba. Ceder implica que eu preciso pegar no meu orgulho, meter na bolsa e muitas vezes ficar caladinha e engolir em seco a verdade que acabei de ouvir. Mas desistir me coloca numa posição de ai, não me interessa. Ai, sou muito madura, não vou ter esta discussão, para que eu vou perder o tempo? Quando estamos sozinhas com a almofada, a gente sabe perfeitamente. Claro que me importa, só estou a desistir porque não consigo ceder.
porque eu quero que seja feita à minha vontade, porque eu quero, porque eu acho que eu sou mais inteligente. Se calhar não é com essas mesmas palavras, mas é assim que o nosso orgulho trabalha. Por último, antes de querer fazer um acordo, discordem, concordado. Como? Normalmente, num emprego, essa parte é muito mais fácil. Porque mesmo que uma equipa não esteja toda de acordo numa coisa, deve ser feito o trabalho, porque há um bem comum e ponto. E a gente vai fazer e vai estruturar. Mas quando falamos de relacionamentos, sejam amorosos, seja com a família, nós queremos estar sempre de acordo. O nosso marido tem que aceitar que está de acordo, super feliz com a decisão. As nossas amigas, as nossas tias, elas têm que estar felizes com o acordo. A pessoa não precisa estar feliz. Aliás, eles não precisam concordar sempre. Nós devemos aprender a discordar de uma pessoa e concordar ao mesmo tempo. Como? Imaginem uma situação aqui em casa, né? Eu vou colocar aqui exemplos da minha vida pessoal. Estou em casa e eu gosto de que seja feita a limpeza de uma forma específica. O meu marido não quer saber disso. Para ele, desde que seja limpo, tanto faz. Por isso, o meu jeito, se calhar, não lhe faz muito sentido. Agora, o que é executado na prática? É um ponto meio entre os dois. É a minha forma de limpar frenética e a ordem dele, que é diferente da minha. Nós estamos de acordo? Não estamos de acordo assim 100%. Por quê? Porque eu não gosto como ele organiza. Eu gostava de que ele organize como eu faço. Porque é mais, é por tamanhos, tem mais toque. E ele gostava que eu limpasse mais do seu jeito, que é mais quase que como uma escovinha de dentes. Ele é muito mais metódico. Agora, discordar das nossas formas de fazer as coisas não quer dizer que então a gente nunca vai ter um acordo, nunca se vai limpar e as coisas vão ficar assim sem fazer. Não, nós discordamos, ok, está bem, tu fazes desse jeito, eu não gosto. Eu faço desse jeito, tu não gostas. Em que ponto vamos concordar? Em que as coisas devem ser feitas e que cada um vai fazer da sua forma, da melhor forma possível, para que o objetivo que é casa limpa e organizada esteja feito. Então, discordar concordando pode parecer confuso, mas é uma coisa que pode ajudar a assumir que estamos com uma pessoa ou com várias pessoas à nossa volta que pensam diferente, agem diferente, culturas diferentes e que não precisamos caminhar pela vida sempre concordando um com o outro, dizendo amém, amém, amém a tudo que a outra pessoa diz, sobretudo no caso do casamento. Nós devemos aprender, é ok? Eu discordo no fundo, mas vamos fazer, porque tem que ser feito. Porque o nosso plano de vida é este, porque a nossa construção é este, o nosso objetivo é este. Então, isto tudo, todos estes pontos trazem uma visão muito mais madura do que é criar um acordo com uma pessoa. Não é só impor uma regra, é realmente ter interesse em servir, em ser útil e em que as coisas sejam mesmo resolvidas. O nosso ego, o nosso orgulho não tem cabimento aqui. Ele simplesmente não tem espaço. Porque isto é para ter uma comunicação desde outro ponto de vista. A B da técnica é o bom senso. E eu gosto muito deste ponto porque quantas discussões não seriam resolvidas se a gente só tivesse bom senso? Para o bom senso é importante que a gente tenha presente que o momento importa e muito para ter uma discussão, para ter uma conversa difícil, para fazer uma proposta, para conseguir organizar alguma questão. O momento importa muito. Não é igual eu convidar a Maria Fernanda a fazer uma videochamada comigo enquanto ela está numa reunião do trabalho, do que eu ligar um domingo e ter uma conversa com ela mais à vontade. Não é igual estar aqui numa aula
estou no meu escritório do que estar lá num café a falar baixinho e tudo escondido. Na comunicação, o momento é muito importante. Agora, também é importante o silêncio. Quando falamos de comunicação, o que é que vem à nossa cabeça? Falar, palavras, mensagens de texto, ou seja, tudo que é dito. Mas também é muito necessário o silêncio. E o silêncio, quero aqui esclarecer, não é lei de gelo. Não é parar de falar com a pessoa, ignorar, fazer caretas. É saber quando ficar calada. Saber quando não é para rebater coisas, não é para responder de um jeito ríspido. Ou saber quando dizer, sabes quê? Eu neste momento não tenho nada bom para dizer. Estou muito irritada. Vamos conversar mais tarde, tá bem? Esse, essa parte de guardar silêncio também é comunicação. Porque estamos a ensinar duas coisas à pessoa com que estamos a falar. A primeira, temos respeito por ela. E a segunda, em que nós estamos a ser impulsivas. E isso também é uma coisa que é uma lição para nós. Porque eu estou no domínio das minhas emoções e no domínio da minha língua. Outro ponto importante, sem fome e sem sono. Isto, sobretudo, quando falamos de maridos. Sem fome e sem sono não é só para eles, é para nós também. Então, antes de querer ter uma conversa séria, uma discussão, qualquer coisa, há certos pontos que podem estar a causar mais atrito. Ter muita fome, estar muito cansada, ter sono, estar com alguma dor. Então, é importante avaliar que, se a outra pessoa está com dores, por alguma razão, ou se está com muita fome, e eu já sei que tem um jeitinho ali quando está com fome, o momento importa, novamente. Não é momento para ter essa conversa. Ai, mas é que é muito urgente. Muitas vezes não é. A urgência vem de nós. Mas a gente pode parar, acalmar as coisas e dizer: vamos comer alguma coisinha? Posso preparar uma coisa para ti? E acalmar as coisas. Para então conseguir ter uma conversa. Isso é bom senso. Ter em consideração que nem sempre estamos abertos, dispostos ou prontos para ter a conversa da vida. Aqui em casa, se mamã, ou seja, eu, tem a caneca cheia, não é momento para conversar. Por quê? Porque o café ainda não foi bebido. Esse é o meu momento do meu café e não quero conversar com ninguém. Eu tenho uma, digamos, uma comunicação muito pontual. É bom dia, beijinhos, não sei o quê, mas eu gosto de ter esse momento de calma. Então, já existe um acordo. É, enquanto a minha caneca esteja cheia, por favor, não me incomodem. Agora, isso quer dizer que eu estou no direito de estar histérica se alguém falar comigo antes, porque que falta de bom senso, eu já disse que quando estou a comer café. Não, né? Mas isto pode ser útil para pensar, ok, que necessidade básica precisa estar aqui, ou que precisa de ter a minha atenção antes de querer ter uma conversa? Se calhar o meu café não é uma necessidade, mas é um hábito. Se calhar a fome não é tanto uma necessidade porque não vais morrer por comer uma hora mais tarde, mas muitas pessoas não conseguem sentir-se bem com fome. Então, sempre ter isso em consideração. A fome, o sono, uma dor menstrual, por exemplo, quando estamos de TPM, ter isso em consideração. Nós queremos conversar, queremos ser acolhidas, mas não é falando através desse desconforto que vamos conseguir a resposta. E por último, nesta fase do bom senso, não interpretes. Pergunta. Novamente, isto pode parecer muito óbvio, mas é pouco aplicável. Nós assumimos que porque a pessoa chegou de casa, chegou da rua, está cansado. Ele está cansado e não quer falar, não quer incomodar. Tu já perguntaste se ele está cansado mesmo e não quer falar contigo? Tu já perguntaste se tal pessoa realmente precisa da tua ajuda, em vez de querer ajudar e a fazer tudo atropelado? Então, em vez de querer interpretar fatos, de querer ler a cara da pessoa, de querer deduzir o comportamento só porque já conhecemos essa pessoa há muito tempo, vamos começar a perguntar.
Muitas vezes, as pessoas só querem que a gente pergunte: estás bem? Como é que estás? Precisas de ajuda? O que é que eu posso fazer por ti? Tens fome? Gostavas de beber alguma coisa? Vamos começar a perguntar. Estás chateado comigo? Há alguma coisa que a gente consiga melhorar a nossa relação? O que eu disse te deixou incomodado? Como te sentes na nossa relação? Quando o marido fica assim um bocado distante, é comum a mulher interpretar: ah, ele está frio, ah, está de mau humor, está chateado. E quando perguntamos: o que é que se passa? Eu noto que estás assim, assim, assim. Está a acontecer alguma coisa? E ele pode dizer: estou cansado e preocupado, sei lá, por qualquer coisa. E não tem nada a ver com o que estava na nossa cabeça. Mas as mulheres fazemos um bocadinho de filme mental interpretando tudo. Quando perguntar é muito mais fácil. Por último, a coerência. A coerência deve ser sempre, 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 sempre um item dentro da nossa comunicação. Por quê? Porque quando nós estamos a comunicar com alguém que gostamos, que amamos, como o caso de um parceiro, de um familiar, nós temos a tendência a querer fazer do nosso jeitinho, mas também muitas vezes a querer ter a razão constantemente, porque queremos o melhor ou queremos o bem dessa pessoa. Quando estamos no trabalho, queremos ter razão, queremos fazer as coisas do nosso jeito porque nós temos mais tempo ou porque somos muito boas no que estamos a fazer. Então, nesta última parte da coerência, especificamente sobre ter razão, é interessante observar que não somos donas da razão, não somos donas da verdade e também não estamos aqui para evangelizar as pessoas do jeitinho nosso. Isto pode ser aplicado até nos nossos estudos. Várias aqui no grupo temos a particularidade de estarmos a estudar sobre o catolicismo, ir para a missa, ter esse desejo, essa busca por Deus. Nós temos maridos que não acompanham ao mesmo ritmo essa mudança. E dentro da nossa frustração, nós podemos sentir, mas é que isto é que é a verdade. Eu já sei que com isto a gente vai para o céu. Eu já sei isto. Eu tenho a razão. Só que a nossa impaciência pode fazer com que a comunicação e o contexto geral do relacionamento mude de forma negativa. Porque nós só queremos ter razão, mesmo que seja porque queremos o seu bem, porque amamos a pessoa, ou porque aquilo que encontramos, ou porque a verdade que descobrimos foi uma coisa muito boa. Então, a coerência é sobre isso. Nem sempre tens razão, mesmo que pareça que sim. E o que tu achas que é o que está bem feito, o que deve ser assim, ou que é óbvio para ti, não é para o outro. Nunca. E quando falamos com pessoas de culturas diferentes e de sexo diferente, a gente repara nisso. O que é óbvio para nós não é óbvio para outras. Quando alguém diz me dói o ventre, é óbvio para nós que a rapariga está com a menstruação. Mas quando a gente diz dói o ventre num ambiente de homens, o que é que eles vão pensar? Este está mal da barriga, tem que ir para a casa de banho. Porque o que é óbvio para um não é óbvio para outros. E isto aplica desde a coisas mais simples até a mais complexa. E por isso a coerência deve estar sempre presente. Agora, mudar de opinião é possível. Eu vou colocar aqui desde dois pontos de vista. Ok. Primeiro, quando nós encontramos uma coisa que está certa, que é a verdade, ou aquela frase famosa, a nossa verdade, quando nós sabemos que uma coisa deve ser feita porque assim é que é correto, mas descobrimos no caminho que não é bem assim, que aquilo não é tão certo como a gente pensava, ou que existe uma forma diferente de executar aquilo, nós temos de aprender a mudar de opinião.
Nós temos de aprender a aceitar que o ponto de vista da outra pessoa é muito válido e até muito mais coerente do que o nosso. Sobretudo em conversas com o marido. Os homens têm tendência a ser muito mais racional, a ser muito mais simples, tanto que nós pensamos, ai que ríspido, ai que necessidade de ser tão grosso. Não, ele não queria ser grosso. É que o seu pensamento é muito, tá, este é o problema, esta é a solução. Já está. Nós é que nos perdemos em tanta coisa. E por isso, porque nos perdemos em tanta coisa, é que custa imenso soltar o orgulho e a soberba. E não queremos mudar de opinião. E muitas vezes sabemos perfeitamente que é para mudar de opinião, mas dos dentes para fora não sai uma palavra disso. E esse é o momento para lembrarmos de que mudar de opinião é possível. Não só é possível, como é válido. Uma pessoa que tem ideias fixas em tudo é uma pessoa muito rígida. Agora, isto não quer dizer que vou andar pela vida sem saber o que é que eu quero, nem vou andar pela vida, ai, tudo é relativo, porque sabemos que não é. Mas há contextos, falando da comunicação, em que as coisas sim podem ser relativas, em que não é um jeito, não é uma verdade, não é um caminho. Muitas vezes o jeito de uma pessoa de fazer um café, que é uma coisa tão simples, é muito diferente do nosso. E até nos pode ensinar que fica mais gostoso, que é melhor e mais rápido. E eu posso mudar de opinião. E claro, quando estamos dentro de uma conversa em que já dissemos alguma coisa, em que magoa, que foi ríspida, que não foi feita da melhor forma, e nesse impasse descobrimos que esta pessoa tem razão. O que ele está a dizer faz mais sentido. Esse é o momento para também demonstrar ao outro que eu posso mudar de opinião. Olhar nos olhos e dizer, sabes quê? Eu tinha a certeza de que era assim, mas agora depois de ouvir-te, eu percebi, eu vou mudar de opinião, eu posso mudar de opinião. Ou seja, estar abertas a ouvir o ponto de vista do outro, porque só assim é que eu consigo, de verdade, amadurecer, crescer, ter uma comunicação melhor com a outra pessoa e também posso colocar assim o músculo de adaptação a trabalhar. A rigidez não nos leva a lado nenhum. E mesmo que haja verdades que são absolutas, caminhos que são absolutos para nós, sobretudo quando falamos do catolicismo, a gente encontra na igreja a verdade. E nós sabemos perfeitamente que indo para outro culto, outra coisa, não vamos encontrar isso. Porque é um caminho. Mas quando estamos num relacionamento familiar ou amoroso, não é um caminho para falar, não é uma forma de fazer as coisas. Somos duas cabeças a pensar. São duas bagagens emocionais, são dois jeitinhos, duas pessoas criadas por mais diferentes. Muitas vezes é duas culturas diferentes, duas línguas diferentes. Até em países que são muito grandes, como o Brasil, há um jeito de fazer no norte e um jeito de fazer no sul. Então, é importante estar abertas sempre a mudar de opinião quando é possível, quando é necessário e quando fazemos esse exame de consciência de perceber o que eu estou a fazer está errado. E está tudo bem com errar e vou mudar de opinião. Ponto. Agora, vamos fazer um pequeno exercício. Eu quero que vocês pensem sobre. Eu coloquei aqui 3 situações, mas se calhar não vai dar tempo. Vamos fazer uma. Então, uma situação do passado, qualquer discussão, problema, qualquer coisa, em que esta técnica poderia ter sido aplicada e qual seria o resultado que isso poderia ter trazido? Estou aqui a ver escrever. Pode ser uma coisa de família, pode ser num relacionamento amoroso.
Eu vou colocar aqui as três para que vocês consigam ver.